Eu sou filho de Xangô e tenho fé no meu pai. A todo lugar que vou, sei que comigo ele vai. Pra livrar-me do perigo, defender-me do inimigo, Xangô foi o guia que Oxalá me deu. Xangô jamais desprezou um filho seu. No dia de sua festa, meu pai e o meu saravá no seu lugar. A minha promessa é essa, minha gratidão, minha adoração. Xangô, sei que você não esquece, e quando um filho merece, ele nunca está sozinho. É um filho agradecido que te faz mais um pedido, ilumina meu caminho. Xangô fala, terra treme, sua palavra é lei. Filho de Xangô não teme, porque é filho divino. Não precisa de demanda, quem tem um orixá. Nas 7 linhas de Umbanda, toma Xangô, saravá. A pedra Hulu não caiu, o povo gritou agô. A pedra Hulu não caiu, o povo gritou agô. A pedra Hulu não caiu, o povo gritou agô. A pedra Hulu não caiu, o povo gritou Xangô. Sei que você não esquece, e quando um filho merece, ele nunca está sozinho. É um filho agradecido que te faz mais um pedido, ilumina meus caminhos. Xangô fala, terra treme, sua palavra é lei. Filho de Xangô não tem, porque é filho divino. Não precisa de demanda, quem tem um orixá. Nas 7 linhas de Umbanda, emboma Xangô, saravá. A pedra Hulu não caiu, o povo gritou agô. A pedra Hulu não caiu, o povo gritou agô. A pedra Hulu não caiu, o povo gritou agô. A pedra Hulu não caiu, saravá. Meu pai Xangô. Caô. Senhor Deus, Criador do céu e da terra, Deus justo que amas a justiça e te empenhas em fazer prevalecer o direito, o juízo e a justiça no mundo que criastes. Nosso país passa por dias como nunca antes havíamos visto, quando o povo cansou de esperar pelos seus líderes e governantes, à semelhança do que disse o profeta Isaías. Estão sendo acusados de serem rebeldes, companheiros de ladrões, cada um deles
amando o suborno e correndo atrás de recompensas. Ó Senhor, justo juiz de toda a terra, olha para o nosso país com misericórdia e faz prevalecer a justiça. Suplicamos-nos que traga sobre os nossos líderes e governantes culpados dessa transgressão a mesma sentença que anunciaste por meio de Isaías. Faze-os cair mortos pelo que fizeram. Não deixe que encontrem socorro, a fim de que não preservem a glória que construíram por meio de corrupção. Não afastes a tua ira de sobre eles até que pereçam. Cumpre tua promessa de tomar satisfação aos nossos adversários e te vinga dos nossos inimigos. Volta a tua mão contra estes homens e purifica nosso país de tanta corrupção. Restitui e proteja nossos juízes, a fim de sermos conhecidos como uma nação justa. Ó Senhor, não permita que os nossos líderes e governantes que praticam tais atos que tu abominas continuem impunes. Castiga a sua arrogância, como fizestes com o rei de Assíria, pois ele dizia: com o poder da minha mão fiz isto, e com a minha sabedoria, porque sou inteligente. Removi os limites do povo e roubei os seus tesouros, e como valente abati os que assentavam em tronos. Meti a mão nas riquezas do povo como a um ninho, e como se ajuntam os ovos abandonados, assim eu juntei toda a terra, e não houve quem movesse a asa ou abrisse a boca. Bom dia para quem está no Brasil. Boa noite para quem está no Japão. Acho que vocês devem ter pensado assim: nossa, a Leda hoje, né, está louca, né, fazendo uma oração, pedindo justiça aí com tanta violência aí para os corruptos, mas na verdade isso é uma passagem, né, de Isaías, versículo 1, capítulo 1, de 24 a 26, onde ele clama por um Deus, né, que é um Deus punitivo, um Deus que nós chamamos um Deus vingativo, um Deus da guerra, que é diferente do que nós conhecemos agora, que é o Deus do amor, o Deus do perdão. Então eu iniciei com essas passagens bíblicas, porque realmente, não só agora, mas como durante muito tempo, a Terra, ela viveu aí também momentos em que os soberanos, né, tentavam se sobrepor à vontade do povo, independente de opções ou opiniões, na verdade, políticas. O governo, ele é com o povo, ele é uma representação do povo. E desde os primórdios até hoje, nós encontramos essas divergências, e isso acaba tendo uma consequência em todos os sentidos da nossa vida. E é com essas palavras que eu dou meu bom dia para todos vocês que estão escutando Papo Entre Irmãos. Eu sou Leda Haraguchi, e para quem quiser participar do nosso programa, o telefone é o DDD 11 989256255. Manda sua mensagem, a sua participação de áudio. Eu quero mandar um beijo de bom dia para Eliane Misael, para o Roberto Kanashiro, meu querido Mano Perrengue. Eu quero mandar um abraço enorme para o Eric Miyagi, que estava me ajudando aí a colocar o som da rádio em dia, que também são dois apresentadores aqui da rádio que estão aí. O Mano apresenta o programa na sexta-feira de manhã, das 9 às 11, o Rock and Beer, maravilhoso. E o Eric, ele apresenta Na Quebrada, que é sabadão à noite, aqui no Brasil, 9 da noite. Recomendo. São programas divertidíssimos, boa música, bom papo para quem quiser descontrair.
são indicações fantásticas aí para sua sexta de manhã, para o seu sabadão à noite. Quero mandar um beijo enorme para Isa, o André Tereniak, que já conectou conosco, para Neuza da Fraternidade Ogum Beira-Mar. E falando em Fraternidade Ogum Beira-Mar, hoje nós temos trabalho na fraternidade, hoje nós temos giras de baiano. Para quem quiser conhecer a fraternidade, ela fica na rua Engenheiro Antônio Luiz Hipólito, número 248, Zona Leste de São Paulo, é Vila Dalila. Sejam todos muito bem-vindos. Semana que vem nós vamos comemorar 2 anos da casa, onde faremos uma festa para Ogum e já estão todos convidados. Quem quiser participar, então, a Fraternidade Ogum Beira-Mar fica na Engenheiro Antônio Luiz Hipólito, número 248, Zona Leste de São Paulo. Hoje, então, gira de baianos e esperamos você lá. Quero mandar um beijo também para o Márcio Haraguchi, que acabou de dizer bom dia, boa noite, né? Escuta, Márcio, meu querido. Um beijo enorme, muito obrigada aí pela sua participação. Vamos lá. Hoje o tema, né, que eu coloquei, eu já falei aí sobre a felicidade, falei sobre o amor e hoje eu escolhi falar sobre a justiça. Não apenas, né, a gente tem, assim, as pessoas, né, o Brasil, o mundo, tem se voltado os olhos de uma maneira diferente para o direito, para a justiça. Na verdade, a justiça, o direito, ela está em tudo na nossa vida, desde o momento que a gente nasce até depois que a gente morre, a gente ainda aí, a família fica com algumas coisas, pendências, que a gente chama pendências legais, né, obrigações a serem cumpridas junto à sociedade. Então, com esses fatos políticos aí que envolvem o nosso país, nós voltamos os nossos olhos para alguns procedimentos jurídicos que em outras oportunidades nunca nos chamou atenção. Então, por exemplo, votação no Supremo Tribunal Federal, como funciona, né? Quem são esses ministros? O que acontece? Como funciona? Então, assim, voltamos os nossos olhos para alguns procedimentos jurídicos que nunca havíamos parado para prestar atenção, mas que eles sempre existiram. Isso já é constante na nossa vida, essas sessões, esses julgamentos, né, o que nós chamamos, para quem está dentro do direito e vive isso, está dentro do que nós chamamos de processo jurídico, né, e isso faz com que as pessoas acabem buscando um pouco mais de informação. Não é essa justiça, apesar de que em uma análise aprofundada não tem como fugir uma da outra. A minha proposta é falar sobre o pensamento sobre justiça em vários aspectos. Como sempre, a proposta do nosso programa é fazer aí um link entre esses diversos pensamentos, como funciona. Então, a justiça, na verdade, né, de um modo geral, ela é uma virtude, né, que é dar aquilo que é seu e a faculdade de julgar segundo o direito e melhor consciência. Entretanto, não é possível definir, né, exatamente um significado para a justiça, porque a justiça para mim funciona de uma maneira, a justiça para você que está nos ouvindo funciona de outra maneira. Então, a gente pensa assim, se toda organização social que existe, né, ela tem o objetivo de realizar a justiça, colocar a justiça em prática, né, vai existir inúmeros conceitos dentro dessa sociedade que pode ser justo para um e injusto para outros, né? E assim, se a gente pensar, fica impossível
todo mundo ter a justiça concreta, aquilo que realmente acontece. Todo ser humano, a partir do momento que ele desenvolve um certo nível de discernimento das coisas, né, ele também desenvolve um senso de justiça. Então ele faz imediatamente julgamentos a respeito de determinadas situações, né, do cotidiano. Então, não é apenas as questões de leis, instituições, né, juízes, mas também ações individuais. Então, as nossas próprias ações, e principalmente ações, né, relacionadas a como nós julgamos o nosso próximo, né, elas já automaticamente têm aí um reflexo na sociedade, nas nossas vidas. A justiça muitas vezes é confundida com igualdade, né, e isso é um grande engano. Porque se nós fizermos uma análise, elas não podem ser confundidas. Por quê? A expressão igualdade, ela significa todo mundo recebendo a mesma coisa. E a ideia de justiça é assim: você tem merecimento, você vai receber mais. Se você não tem merecimento, você vai receber menos. Ou se você fez algo ruim, você vai ser punido. Então, a igualdade e a justiça, elas não são termos sinônimos, né? Bem, desde a antiguidade, existe um sistema regulador, né, que nem sempre foi aí escrito, anunciado expressamente, né, que por exemplo, Platão dizia assim, que a justiça é uma virtude suprema, necessária para conciliar as demais virtudes. Ele dizia também que os deveres e direitos deveriam ser divididos de acordo com a aptidão de cada um. Aí já o outro filósofo, eu gosto de fazer essa análise porque assim, na antiguidade até hoje, esse estudo filosófico, ele é muito importante na sociedade em que a gente vive, tá? E só depois que vem a questão da religião. Só que muitas religiões, elas surgiram a partir desses pensamentos filosóficos. Então, por exemplo, Aristóteles já dizia que um pensamento diferente, né, ele já pode mudar totalmente a repartição do que é certo e errado, do que é proporcional ou não, né? E sempre vai ter um que vai se sobressair ao outro. Então já foge o conceito de justiça, né? Os gregos diziam o seguinte: a justiça nasce junto com a noção de sociedade. Para eles, a organização da sociedade era baseada na segurança de homens que tivessem relações justas. Aí, para os romanos, a justiça já era um valor, né? Este valor, assim, um valor mensurável, né? Ele já tinha um modo de fazer a medição, né, da justiça. Já faziam esse peso, já vem aquela questão da balança, né? E assim, automaticamente, junto com os romanos, eles já foram criando uma jurisprudência, né? Atos semelhantes eram punidos de formas semelhantes. E daí a gente pode ir em outros, a lei de Talião, olho por olho, dente por dente, né? Que é a questão também, você fez e você acaba levando, e outras culturas que a gente vê aí que um ladrão, ele antigamente, né, ele tinha aí a sua mão, a parte do seu corpo que lhe fazia, né, pecar, no caso, era cortada, perdia a mão. E em contrapartida, hoje a gente já vê em sociedades, né, atuais, onde a gente vê que tem a diferença, a justiça, vamos dizer assim, a justiça não é justa. Homens recebem tratamentos diferentes de das mulheres em algumas culturas e algumas religiões, né? Por exemplo, a mulher que trai, ela é apedrejada até a morte em algumas culturas, né? O homem já não tem esse problema, ele pode ter até 5 mulheres. Respeitando, como eu disse, o nosso papo é esclarecer, não julgar, né, a opção, a religião, a cultura de outras culturas, não. É levar você a
querer conhecer, saber e entender como funciona a mente das pessoas e, de certa maneira, fazendo essa análise global, a gente consegue analisar os nossos atos individuais e cotidianos, né? Como é que eu vou julgar isso? Por exemplo, na Índia, existe uma cultura do estupro muito grande, só que a vítima do estupro na Índia, ela é a condenada. Porque automaticamente, o que hoje pra gente, né, aqui na sociedade brasileira é um absurdo, o homem que assedia sexualmente uma mulher no ônibus, né, que aí, quantos episódios nós não vimos, eles colocarem, né, ali os órgãos e acabarem ejaculando nas mulheres nos ônibus. Em muitos lugares, a mulher às vezes sofre estupro coletivo, e isso é normal. E ela é a culpada, a família acaba punindo a moça em questão, dizendo que ela foi a culpada por aquilo. Então, assim, o que é justo para nós, e nós aí, eu acredito, a gente reclama muito do Brasil, mas aqui a gente ainda tem abertura, as mulheres têm a voz ativa, elas conseguem se colocar de determinada maneira dentro da sociedade, e a gente vive vive um momento que em algumas sociedades isso é complicadíssimo. Até muito pouco tempo atrás, na África, também devido a religiões, as mulheres eram mutiladas, elas tinham seu clítoris cortados porque acreditavam que a mulher ela não era merecedora de sentir prazer na relação sexual. Ela não merecia, o ato sexual para a mulher era exclusivamente procriação. Então, isso é cultural, sim, mas muitas vezes a própria religião, né, daquele lugar, daquele país, daquela cultura, incentiva esse tipo de ato. Inclusive, né, muitas mulheres desses países fogem para outros países buscando o quê? Né, pedir ajuda. Eu esqueci agora o nome, acho que é Alara, da refugiada, que ela estudava. Ela era muçulmana, ela estudava, e no país dela ela não podia, ela ganhou o prêmio Nobel agora. Eu vou pesquisar aqui e já falo para vocês. E a religião dela não permitia que ela estudasse. Para as mulheres o estudo era proibido. E ela sofreu um atentado, perdeu aí até uma parte, né, do rosto, enfim, e fugiu do país e hoje ganhou um prêmio Nobel, né, divulgando essa violência contra a mulher no país dela. Aí você pensa assim, nossa, o que tem a ver, né, o programa Papo Entre Irmãos, a visão espiritualista sobre o assunto com isso? O que levou esses homens a cometer um ato, né, tão radical em relação a essa moça ou em tantas outras, como em tantos países, é a fundamentação religiosa que eles vivem, né? A Ana Cláudia, da Fraternidade Ogum Beira-Mar, está dizendo assim: bom dia, estou ouvindo o programa, muito bom o tema, Justiça Divina. Como filha de Xangô, adoro esse tema. O nome da menina é Malala, eu sabia que era alguma coisa assim, Cláudia. Um beijo enorme, muito obrigada por estar escutando o programa. Você sabe que é um prazer ter a sua participação. E a Malala, não errei muito, eu quase acertei. Ela realmente, né, ela teve um papel na sociedade de esclarecimento. A gente voltou os olhos, porque a gente fica tão compenetrado nos nossos problemas, na nossa vida, né, no nosso cotidiano, que a gente para de pensar no próximo, né? A gente não vê a coisa como um todo. A gente centraliza ali na nossa vidinha cotidiana. E
Por que eu estou dizendo isso? Esses países e em algumas religiões, eles acreditavam num Deus punitivo, como esse do provérbio que eu mencionei no início do programa, onde o Deus deles era um Deus punitivo, um Deus da guerra, né? Um Deus que se vinga, né? Um Deus que não perdoa, né? Ele pune os injustos. E eles não mudaram. E se você perceber aí a nuance, são povos que não acreditam, não são cristãos. Por quê? Com o advento do cristianismo, ou depois de Cristo, como queiram chamar, prega-se o quê? O Deus de amor, o Deus do perdão, né? Amar ao seu próximo como a si mesmo, né? Perdoai, né, para ser perdoado. O próprio Cristo na cruz falou: perdoa, Pai, né? Porque eles não sabem o que fazem. Ele foi um Deus do perdão, ele foi a expressão do perdão. Então, automaticamente, a justiça para esses povos, né, que ainda pensam nesse Deus vingativo da guerra, né, é diferente daqueles que acreditam em Cristo, né, que para alguns é dividido aí por Velho Testamento, Novo Testamento, né, dependendo aí do seu segmento religioso, consegue fazer exatamente essa divisão. Então, a gente consegue vislumbrar o quê? Né? Que a realização da justiça, ela é confirmada a partir, né, desse equilíbrio. Por isso que vem aí a balança como símbolo da justiça. Essa semana, meu filho estava fazendo um trabalho de escola muito bacana a respeito do Egito, né, sobre os deuses. Ele tem educação religiosa, eu super apoio isso nas escolas. A escola, ela faz de uma maneira imparcial, ela coloca ali a história da religião como realmente aconteceu, não colocando opinião nem nada disso. Meu filho estuda numa escola católica, mesmo assim, ele aprende sobre o candomblé, sobre o umbandismo, a diferença entre eles, imparcialmente. E a gente estava estudando sobre Egito e eu não vou me recordar o deus em questão, mas quando a pessoa morre para o egípcio, ela vai até um determinado portal onde o coração dele é colocado numa balança, junto com uma pena. E tem que ter o equilíbrio, né? Então, ou seja, qual o significado disso? Os seus atos, o que você fez na sua vida vai ser colocado nessa balança, e tudo que você fez tem que ser leve como uma pena. Ou seja, você não pode ter sentimentos, né, pesados, sentimentos ruins, ter feito coisas ruins na sua vida, porque isso faz o quê? Vai fazer na sua alma ficar pesada. Tudo de ruim que você faz vai densificando, né, a sua alma, a sua vida. As suas atitudes influenciam na hora do seu, vamos chamar assim, de julgamento final. Se a gente parar para pensar, a lei mosaica, por exemplo, ela foi criada para um povo que era naturalmente turbulento e que valorizava o quê? A guerra, né? Eles eram escravos, eles sofreram demais, eles tinham aquele ressentimento, né? E para dar uma autoridade, Moisés precisava dessas leis. E ele teve que atribuir a essas leis uma ordem divina, ou seja, a ideia de um Deus terrível, punitivo, como eu disse anteriormente, né? Porque naquela época era necessário. Cristo já veio e afirmou: eu não vim destruir a lei de Moisés. Ou seja, continua prevalecendo, ele precisava criar limites, né? Impossível se falar de justiça sem se falar de lei. Então, para que fosse justo, era necessário criar algumas leis. Por quê? Porque a justiça
como eu disse, para alguns funciona de uma maneira e para outros de outra. Até dentro de uma família, né? Quantas vezes um filho fala: mãe, você está sendo injusta, e para a mãe ela está sendo justíssima, né? Aliás, está sendo até bondosa demais. Então, a visão de justiça, ela muda, né, de indivíduo para indivíduo. Então, automaticamente, as leis, elas vêm o quê? Para regulamentar esse princípio de justiça e para existir esse equilíbrio, né? Então, Cristo, quando veio e disse: eu não vim destruir a lei, significa que ele não veio destruir a lei mosaica, mas na verdade ele o que? Ele aperfeiçoou, ele adaptou, né? Ele mostrou ali para a sociedade que o correto de tudo, como ele já mencionou, era amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? E automaticamente remete honrar pai e mãe, não cobiçar a mulher do próximo, são coisas que eram mais específicas ali, né, para as pessoas daquela época de Moisés, né, que era o que provavelmente trazia ali perturbações ali naquela sociedade que ele criou. Então ele precisava dessas leis e automaticamente Cristo veio colocar. Ele não está retirando aquilo, ele simplesmente resumiu, né, para essas leis. Infelizmente as pessoas elas esquecem, né, o amando ao próximo como a si mesmo. Hoje os tempos são outros e de certa forma o homem evoluiu, se não, né, moralmente, ele evoluiu através da ciência, né? Porque também quando a gente fala em evolução, existe uma diferença entre evolução espiritual, moral e científica. Às vezes a pessoa é um cientista fantástico, descobriu a cura para uma doença raríssima, mas ele moralmente não é uma pessoa legal, né? Não tem aí uma evolução espiritual e novamente, as pessoas dificilmente se encontra a pessoa que tem esse total alcance aí das virtudes, né? Vamos chamar de virtudes. Porém, né, apesar dessas discrepâncias aí, é muito bacana a gente sempre fazer uma análise muito moderada sobre esses assuntos, né? Porque os seres humanos, eles têm valores, ideias, dimensão universal, sentimento de amizade, amor, solidariedade, diferentes uns dos outros. Então, assim, para você ver como o assunto justiça, ele é muito profundo e muito mais complicado, né? Quando a gente tem o desejo de justiça, normalmente é porque algo que foi feito para conosco ou para com a nossa família, né, foi feito de uma forma que nós não concordamos. E de repente, para o outro, a visão externa de alguém pode ser completamente diferente. E por que eu fiz vamos dizer, essa conclusão geral a respeito da justiça? Porque quando a gente pensa, né, na justiça divina como um ideal de vida, a gente não pode separar essas questões morais, questão do nosso dia a dia, né, nosso cotidiano, como nos relacionamos com as pessoas da nossa casa, com as pessoas fora da nossa casa, né? Não adianta eu falar que eu quero ser justa, uma pessoa de Deus, uma pessoa divina, busco a justiça divina, mas espera aí, quando se trata do meu trabalho, eu quero tomar alguma vantagem ilícita, né? Então, assim, não tem como dividir, separar a questão, né, dessa justiça divina do modo como se pensa a justiça num todo para a nossa vida. Deixa eu ver aqui que eu já recebi uns comentários. Deixa eu ver aqui. O André Tereniak está dizendo assim: bom dia, Leda, tudo bem? Eu acredito na justiça divina. E quando falamos em justiça divina, vem em nossa mente punições. Mas não, a justiça divina é amor. Deus é misericordioso, justo e bom. E Ele quer o melhor para nós. E quando erramos, nós somos punidos. Mas sim, temos oportunidades em reparar os nossos erros. No mundo e em nosso país, a justiça divina operando.
Nos é dado livre-arbítrio e, infelizmente, utilizamos de forma errada. As guerras, a corrupção não foi planejada por Deus, mas por nós, homens. E a justiça divina não dará oportunidade de reencarnarmos para que possamos, retificando. A justiça divina nos dará oportunidade de reencarnarmos para que possamos corrigir essa falha nesta encarnação. Então, para mim, a justiça divina é o amor que Deus tem por nós, dando-nos a oportunidade da reparação. Como sempre, André, fantástica a sua participação, seu comentário, maravilhoso. Com certeza, a gente vai entrar aí mais aprofundadamente nessa questão do livre-arbítrio, né, na justiça divina, e com certeza foi muito, muito, muito esclarecedor. Deixa eu ver quem mais eu tenho aqui. A Eliane Misael. Ela disse assim, daí deve ter saído a expressão Deus castiga. Ah, com certeza. Desde aquela época, né, da lei mosaica. Deus vai te castigar. Com certeza, também concordo, Eliane. Deixa eu ver quem mais tem aqui. Eu recebi uma mensagem da Neuza. Vamos ver o que a Neuza falou. Peraí, quem sabe faz ao vivo, né? Peraí. Bom dia, me chamo Neuza, moro em São Paulo. Eu acredito muito na justiça divina. Na justiça da terra, eu não acredito, né? Até que me prove ao contrário, eu ainda não acredito na justiça da terra. Agora, na justiça divina, eu acredito, porque isso aí nós vivemos todos os dias, né? O que Deus faz para o nosso planeta. Então, na força dos homens, não acredito. Queria acreditar na força, na justiça dos homens, porque deixa muito a desejar. Agora, na justiça divina, sim, porque eu sei que o Todo-Poderoso, ele não falha e nunca falhará, né? Porque eu tenho certeza que a justiça dele é certa, por isso se chama divina, mas a da terra não dá para acreditar, só com as forças que tem na terra, né? Mas a justiça feita pelo homem não dá para acreditar. Neuza, eu ainda tenho esperança, viu? Eu ainda tenho esperança. Por isso que existe, vai falando na justiça dos homens, primeiro existe um julgamento, né? Seja o que for. Apesar do juiz ele ter o entendimento dele, tudo é passível de reanálise por outras pessoas, com opiniões diferentes, né? E se você acha que você não tem, né, não foi justo o resultado, você tem aí o direito de ir recorrendo, o direito de produzir as suas provas, enfim, né? Pode até, em determinados momentos, você pensar, não é justa, no sentido de, quem tem dinheiro tem mais oportunidade, né? Você consegue pagar um advogado melhor, de repente, mas eu ainda acredito na justiça, porque na justiça dos homens, pelo menos como um modo de segurar a sociedade, né? Porque se a gente não tivesse, né, vivendo numa sociedade onde existem leis, no caso do Brasil que existe uma Constituição Federal que segura até mesmo os mais poderosos, a gente ia viver num caos, né? Justiça pelas próprias mãos. E eu acho que a gente já evoluiu dessa fase, né? Quando esse período de fazer justiça com as próprias mãos, ele já começou a ser superado até mesmo aí nesse momento que Moisés veio e trouxe. Teve uma época que os grandes governantes eram religiosos. Teve uma época que quem comandava grandes reis, grandes nações, era a Igreja Católica.
Então, assim, a religião e a política, ela sempre esteve, durante um período muito grande, diretamente envolvido. Então, é muito difícil separar essa ideia, porque você, como indivíduo, se você tem uma fé, se você busca a justiça, se você acredita na justiça divina, você pratica a justiça na sua vida também. Então, como eu disse, é muito difícil separar uma questão da outra, né? Como eu já dizia, o indivíduo, né, ele vive, ele faz o que ele vive dentro da casa dele, dentro dos conceitos dele, né, fora, na rua. Então, se você é uma pessoa dentro da sua casa, justa, com caráter, com moral, você faz tudo isso também fora da sua casa. E vive isso no seu trabalho, na sua vida, com comprometimento, verdade, transparência, né? Tudo isso envolvido, tudo junto ali. Deixa eu ver quem mais que tem aqui, que comentou. Vamos lá. Isa. Vamos ver o que a Isa tá falando. Muito bom dia, Lezinha. Então, vamos ver como tema. Eu acredito que tem que ter uma justiça divina mesmo, né? Com tantas coisas que acontecem ao nosso meio redor, né? Às vezes a gente tenta fazer nós as nossas mãos, mas, né, a gente vê que a gente não consegue, né? Muitas vezes colocar mesmo, né, na mão de Deus. Ele sabe o que faz, né? Eu, por exemplo, não tenho poder, mas ele tem. E com relação, vamos pegar Brasil, com tanta corrupção, com tanta indiferença social, exclusões sociais, isso tem que acabar, né? Tem que acabar. Então tem que ter essa justiça divina, né? As coisas erradas têm que ser acabadas, tem que ser finalizadas, porque é demais, né? Tanta coisa que a gente vê, a gente acaba se revoltando por dentro, né? Porque para uns com tanto, para outros sem nada, né? Então é complicado. Então eu acredito nessa justiça divina e acredito que ela vai ser feita assim, e feita por completa mesmo. Em breve eu acho que a gente vai ter aí um momento de paz, um momento aí bastante alegria, bastante felicidade, igualdade, né? Onde, né, todos irão viver de uma maneira justa e não mais injusta, né? É isso. Isa, vamos esperar, né? Vamos esperar chegar esse momento. Que ele não venha para nós, mas que venha para os nossos entes queridos, né? Vamos esperar aí e vamos fazer por merecer, né? Que a gente receba aí coisas boas, positivas, a partir das nossas atitudes, dos nossos atos, né? Vamos lá. Silvinho mandou uma mensagem. Silvio, bom dia. Ele tá dizendo assim: bom dia para você também, Silvinho. Tenho 2 modos de pensamento. Nem tudo que nos acontece é culpa de Deus. As pessoas, quando acontece algo violento, elas falam: por que Deus fez isso comigo? Por que Ele deixou isso acontecer? Eu penso assim: o mundo é baseado entre o bem e o mal, o certo e o errado. Não acredito que Deus possa punir alguém com a morte de um filho ou de um parente. Não acho que é assim. Enquanto houver o mal, vai acontecer desse jeito. Eu sugiro que as pessoas assistam a Cabana, que é uma visão bem próxima do que eu tenho. Agora, aqui na sua vida, o que você faz, o que você planta,
Apesar de às vezes você não entender o porquê, tenha o pensamento que está certo e siga em frente. Abraços a todos e um beijo, amiga. Silvio, um beijo enorme. Teve um programa que eu não vou lembrar qual é, porque graças a Deus aí a gente está caminhando já quase para um ano de programa, já tem uns 8, 10 meses. E eu falei da Cabana também. Ele é um filme muito bacana, onde tem essa reflexão aí, o encontro de um homem com Deus, porque ele perdeu a fé, porque ele perdeu um ente querido. Acho que foi quando nós falamos sobre, né, quando um jovem morre de forma violenta, a gente sempre se pergunta, né, mas por quê? Era tão jovem, não merecia isso. E a gente não sabe, né, o que levou, o que a gente traz das outras vidas, né? Então, isso são questionamentos que só com a fé, naquilo que a gente acredita, a gente consegue responder, né? E realmente, a gente não pode achar que está sendo injustiçado nessa vida porque a gente não sabe o que fez na outra, né? De repente, tem uma passagem no Evangelho que diz, né, você não sabe por que nessa vida você passa tanta dificuldade financeira, mas muitas vezes é porque às vezes você teve toda a fartura do mundo, todo o dinheiro do mundo na outra encarnação e você não soube administrar isso, você não soube trabalhar com a fortuna que Deus te deu, né? Você não soube aproveitar, não soube empreender. E automaticamente, né, na outra encarnação, você acabou sofrendo aí um pouco mais em relação a essa questão principalmente financeira. O Márcio Haraguchi começou a escrever aqui uma pergunta, acabou passando, mas eu acabei perdendo. Márcio, manda de novo a sua mensagem, porque eu realmente não consegui ler, infelizmente apaguei a mensagem sem querer. Deixa eu ver quem mais mandou um recadinho. Deixa eu ver aqui. O André Tereniak tá dizendo assim: foi esse programa mesmo, né, André, que nós falamos da cabana, falamos aí da justiça. A Eliane Mizar tá dizendo assim: muitas pessoas pensam assim, como acreditar na justiça divina se eu sofri uma injustiça do homem? Pois é, então é isso que a gente tá falando, Eliane. Às vezes o que não é justo para mim, ele tem um fator aí anterior que pode ser a repercussão do que está acontecendo comigo nesse momento. Como a gente justifica uma pessoa boa, uma pessoa que nunca bebeu, fumou, ter um câncer? A gente não consegue explicar. Às vezes a pessoa, veja, são infinitos exemplos, tá? Mas a pessoa, quando ela vai fazer o processo reencarnatório, eles chegam e falam assim: olha, você quer expurgar, né, esses pecados tipos XYZ que você teve nas últimas 200 mil encarnações? E aí você vem com uma doença, né, você vai com a doença ali e você consegue fazer, né, essa desagregação, você vai expurgar mais rapidamente aí. Então, no desespero, muitos espíritos têm isso, né? No desespero de se ver livre, né, daquele sentimento de culpa, aceita. Só que quando reencarna, se revolta, porque foi passada aí a esponja do esquecimento na pessoa, e ele esquece que ele se comprometeu a passar aquilo, né, nessa encarnação, e não aceita. Então muitas vezes acontece isso. Tenha certeza que no momento aí no momento reencarnatório, né, que vamos pensar aí num sistema organizadíssimo, né, de reencarnação, imagina aquele departamento da reencarnação, que é feito tudo de forma muito justa, nada vai ser feito contra a vontade do ser humano. Não esqueça, aí existem aquelas outras doenças que você adquiriu nessa encarnação. Poxa, bebi, fumei, fiz tudo que eu tinha direito
e quero estar com meu pulmãozinho ali 100% quando eu tiver 60 anos, isso não vai acontecer, né? Em contrapartida, tem gente que, como eu disse, não bebeu, não fumou, não saiu, teve aquela vida regrada, alimentação boa, e de repente surge aí uma doença, né, que os médicos, olha, a gente não sabe o que originou, mas com certeza isso veio aí de outras encarnações. Bem, vamos voltar um pouquinho para o nosso tema, né, que é a justiça divina, apesar de a gente nunca ter fugido ao tema. O que a gente entende sobre isso? As limitações da justiça humana, né, são muito grandes. Então, como a Neuza falou, eu não acredito na justiça dos homens. É limitada, porque são pessoas, né? Pessoas que colocam ali o seu entendimento, o seu juízo, são pessoas que criam as leis. As leis, elas existem milhões de brechas aí que podem ser, né, questionadas, revistas. E já a justiça divina, ela é baseada no quê? Primeiramente, no convencimento que existe Deus, que é uma entidade superior, né? Superior em todos os sentidos, né? Na ordem da natureza, em questão de verdade, de justiça, ele é um ser onipotente e onipresente. Quando a gente acredita na justiça divina, não é só na hora que eu estou recebendo ali aquilo que eu queria. É também na hora que eu estou recebendo as chapuletadas da vida. Porque eu tenho que acreditar que esse Deus magnânimo, né, ele existe. E ele é a verdadeira expressão da justiça. Certo? E, novamente, que receber a justiça não significa receber aquilo que a gente quer. Muitas vezes, né, agora eu vou abrir um parênteses aí na questão da energia de Xangô, né, que foi isso que eu abri o programa, que a energia de Xangô é a qualidade divina de Deus que fala sobre a justiça. E para quem quiser, a gente já fez um programa falando sobre a energia de Xangô, e a energia de Xangô está diretamente ligada a esse assunto que nós estamos tratando hoje. A justiça divina, quando a gente pede a justiça, na verdade, o que eu falo para as pessoas quando se trata de Xangô? Não peça justiça, porque você não sabe o que você fez na outra encarnação, você não sabe o que você fez. Então pede maleme, pede perdão pelo que você tenha feito, se você magoou alguém, né? Às vezes a gente faz as coisas tão inconsciente na nossa vida, que às vezes uma palavra, no jeito que a gente olha, visualizar uma mensagem no WhatsApp e não responder porque você estava dormindo, aquela pessoa já ficou magoada. E de repente, pede perdão aí inconscientemente pelas pessoas que você possa ter magoado na sua vida. Entendeu? Na verdade, Xangô, ele é muito justo. Então, que essa energia, né, venha e perdoe se eu fiz alguma coisa errada, porque automaticamente eu vou desagregando essa energia da minha vida, né? Para os cristãos, a justiça divina, ela também estava associada, acho que até um pouco com o que a Isa falou, com relação ao juízo final, o julgamento que cada homem, né, vai receber de Deus. Quando ele estiver lá prestando contas para Deus, Deus vai julgar, né, tudo que ele fez, tudo. Todos os aspectos. Desde o início até o fim. Aí você pensa, limitado nessa vida? Não. Toda vez que você vai lá, ele vai falar, olha, eu te dei a oportunidade, eu criei você, a minha imagem e semelhança, maravilhoso, aí você foi passando por essas vidas, e aí, o que você fez de bom ou ruim? Na doutrina espírita, né, e eu acredito muito, é a doutrina que eu sigo, a minha prática umbandista, mas a doutrina, né, dos espíritos, ela é fantástica, você tem que estudar muito, ler muito para entender. Você diz o seguinte, que nós temos, né, que nós não regredimos nas nossas evoluções, nós sempre evoluímos. A gente pode até estacionar,
mas regredir na nossa evolução nunca, né? E então essa ideia, né, que Deus vai julgar, né, é sempre a partir ali do que nós fizemos, né? Essa mesma ideia tem no islamismo, né, mas que é usada de uma forma diferente. Na verdade, o Deus, né, cristão, o Deus judaico ali nos primórdios, né, antes de Cristo, falei uma bobagem. Para os judeus, a ideia de Deus, e para o islamismo também, né, se assemelham em determinado sentido nessa questão do julgamento final, né, porque eles só em determinado momento que fez-se uma ruptura, mas tanto o islamismo quanto, né, os ancestrais de Moisés aí, que fala da lei mosaica, foram o quê? Foram filhos de Abraão, né? Então é muito bacana. Se você for ler História das Religiões, procure lá as grandes religiões e você vai ver como é bacana a história aí da divisão dos segmentos dessas religiões, que hoje são a origem daquilo que nós vivemos hoje, né? E aí, os egípcios, né, também tinham essa ideia, como eu já falei, da justiça divina, né, acreditando na reencarnação, né, acreditando aí numa divindade que era responsável, né, por erradicar o bem e o mal da vida. E aí, na maioria das religiões, a justiça divina é representada como uma força que acaba aí neutralizando as insuficiências da justiça humana, né? Então, por exemplo, o homem não é justo, como a gente estava falando, mas a justiça de Deus, ela é única, né? Ela não tarda nem falha, ela vem na hora certa. E é o que acontece também no hinduísmo, né, nas religiões politeístas, né, quando se fala de karma, né, quando ele fala assim, a lei do karma governa tudo que foi criado, né? Ou seja, é uma força também, o karma é uma força que ele vai o quê? Ele vai trazendo esse equilíbrio da justiça, você vai o quê? Resgatando as suas dívidas, né? Então a justiça ela é feita nesse sentido, você pecou, ok, mas você vai conseguir aí fazer esse equilíbrio, né? Fazendo esse resgate na sua vida. Aí, né, a Eliane estava falando assim, Deus castiga, né? Eu acho que essa frase aí, na maioria das vezes, quando alguém fala, né, ou faz algo que não está de acordo, né, com a religião que segue, quando se fala em pecado, né? Pecado eu acho uma palavra fortíssima, né? Porque o pecado, a palavra pecado abrange muita coisa, né? Mas ela foi usada para dar um nome a tudo aquilo que era contrário que determinada religião acreditava. E automaticamente colocaram o quê? Todo pecado deve ser punido, né? E normalmente eles fizeram o que? A relação entre Deus, culpa e pecado. Então quando se pensa nesse Deus punitivo, automaticamente você já se culpa, né? Os cristãos muitas vezes, né, antigamente, né, quando eles chamavam a Idade das Trevas, eles o quê? Tudo aquilo que era contrário que a Igreja Católica acreditava, foi o quê? Foi punido pela Inquisição, pelo sistema inquisitório. Também outra sugestão aí histórica para se ler, para entender a respeito, né, das religiões, foi um período terrível aí, onde todo aquele que praticava qualquer tipo, por exemplo, hoje, né, um bandista ia ser queimado facilmente numa fogueira inquisitória, né, por prática de magia. Hoje em dia é muito legal, eu sou bruxa na rede social, né, eu sou mago, né, graças a Deus a gente não existe mais, existem as pessoas que são contra, tem o preconceito, né, existem aqueles que praticam, se dizem, mas não tem a seriedade, né, do estudo aprofundado de determinada prática ou não, e já vivemos no momento que já consegue-se, apesar dos pesares, né,
esse respeito, né, em relação às opções, né, de práticas, porque assim, não vou assim, a bruxa, o mago é uma prática magística, né, não é uma religião. É a mesma coisa do budismo, eles falam, não é uma religião, né, é um modo de vida, é uma filosofia de vida. É diferente de você pregar. Ele não é. Por exemplo, quando a gente fala em justiça divina, no hinduísmo, por exemplo, ele sai da perspectiva cristã e aponta também algumas práticas de punição, mas como é que eu posso dizer? Eles seguiam, né, o código de Manu, né? Então, assim, ele divide religião, moral e a prática civil, né? E de acordo com algumas pesquisas que eu fiz, eles lá no início seguiam a lei de Talião, aquela que eu falei no início, né? Que é olho por olho, dente por dente, né? Você pecou, você tem que receber na mesma proporção. Só que essa proporção é muito diferente, né, da pessoa que recebeu. Não dizem assim, aquele que dá o tapa esquece, mas o que leva não esquece. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, né? Então, é muito difícil você ter um julgamento justo no momento de cólera, né? Então, às vezes você tá ali e recebeu alguma coisa, né, e você quer a justiça de qualquer maneira. Quer ver um exemplo no direito? Eu tinha um professor maravilhoso, hoje ele é desembargador, e ele dava o seguinte, a gente pensava assim, a diferença de uma legítima defesa e você, né, ter não vou lembrar o termo jurídico, mas é você fazer as coisas envolvido por forte emoção. Então, digamos que você chega e a sua filha chega para você e fala assim, pai, eu fui abusada por fulano de tal. Aquele pai fica louco, vai lá e mata o cara, entendeu? Então, assim, ele estava envolvido por uma forte emoção, com a devida razão, e acabou o quê? Tendo uma atitude de proporção superior. Dentro do direito, tudo isso é analisado. Existe uma coisa dentro do direito que se chama perdão judicial. Então, por exemplo, teve um episódio do menino que pegou a arma do pai, polícia, foi até a escola, atirou, né? Não matou ninguém, mas acabou se matando. No direito, né, brasileiro, o culpado automaticamente por essa atitude desse menor é o pai. Então, mesmo o menino tendo morrido, o pai ele sofreu automaticamente aí, né, uma ação judicial contra ele. Só que ele recebeu o que a gente chama de perdão judicial, porque a punição que ele teve de perder o filho foi muito maior do que se ele tivesse ficado 30 anos na cadeia. Né? Não tem reparação. Idem o pai que esquece o filho dentro do carro, né? Vai sofrer toda uma ação, mas assim, você imagina, né? Se não fica provado ali que realmente foi intencional, né? Ele deixou ali a criança para morrer, que dificilmente você faria uma coisa dessa, né? Por mais que a pessoa não tenha sentimentos ou seja mais radical, você tem, né, tem abrandada, né, a sua sentença devido ao que você está sentindo. Então, automaticamente, a justiça divina, ela leva isso em consideração. Você pode não estar recebendo aquilo que você quer naquele momento, porque o seu sentimento, nosso sentimento é sempre aumentar a proporção a nosso favor. Isso é qualquer um, né? Óbvio, né, que a ofensa me magoa demais, fez muito mal, me faz mal, né? Não aceito isso. Então, automaticamente, não posso fazer a justiça com a minha mão, porque senão eu vou agravar aquele sentimento, né, aquela punição. E por isso, graças a Deus, mudou, né? E como eu falei, né, no islamismo,
né? Eles têm também uma divisão entre vida, religião, razão, linhagem e propriedade. Olha só, aí já entra o quê? A questão, né? Aquele que tem mais, aquele que tem menos. Então, tudo isso é visto de maneira muito diferente dentro das diversas religiões que a gente tem aí no mundo. E, automaticamente, né, a gente entra aí no principal, que é a lei de causa e efeito, que é a conclusão aí de toda a nossa conversa, né? Que a nossa vida é uma sucessão constante de acontecimentos, de encontros, desencontros, né? Situações aparentemente inexplicáveis, né? Porque a gente acredita que não entende, mas a gente não sabe o que a gente trouxe aí de outra vida. E aí, diante dessas, né? A gente se sente vítima, né? A gente se sente aí diante de um carrasco implacável, né? Como assim, né? Nos destinado um destino cruel. E aí, na verdade, o universo ele está todo relacionado, né? Tudo na nossa vida é uma consequência de ações, né? Ação e reação, já diz, né, nos estudos aí do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Xangô, a energia de Xangô é também vista nessa questão do você vai colher aquilo que você semear, né? A ação e reação, tudo na nossa vida nos faz responsável, né? Pelos nossos atos, bons, ruins, e nesse contexto não existe vítima, né? O que aparentemente a gente não explica nessa vida, com certeza a gente pode explicar com coisas, né, das nossas encarnações anteriores. Então muitas vezes a gente se vê injustiçado aí e na verdade não é. Tanto é que tem um trecho do Evangelho que fala assim: todas as nossas ações são submetidas às leis de Deus. Não há nenhuma delas, por mais insignificante que nos pareçam, que não possa ser uma violação dessas leis. Se sofremos as consequências dessa violação, nós não devemos nos queixar senão de nós mesmos, pois nós fazemos assim os artífices de nossa felicidade ou da nossa infelicidade futura, né? Porque o homem, afinal de contas, pode compreender a causa dos seus sofrimentos, né? De todo o mal que aflige a humanidade, né? Ele consegue aí, acima de tudo, conhecer e amar a Deus, um Deus justo, racional, né? Que dá a cada um segundo as suas obras, tá? Isso aí, na verdade, não é Evangelho, é Livro dos Espíritos, capítulo 2, item 964 do Livro dos Espíritos. A leitura, né, do Allan Kardec, ela não é fácil, mas ela é assim, se você consegue ler, reler, colocar isso na sua vida, você consegue fazer uma análise aprofundada, fazer aí a sua reforma íntima, mudar a sua atitude, para que automaticamente a lei divina, a justiça divina se faça na sua vida, né? E se você pecou lá no passado, volto, Maleme, meu pai Xangô, me perdoa os meus atos, eu não quero mais pecar, bota sua mão na minha vida e me mostra o caminho, meu pai, para eu poder continuar seguindo aí a minha evolução pessoal. O Vladimir Amarília, Vladimir, bom dia, um beijo enorme, ele está dizendo que está na sintonia, e ele disse assim: sobre o que você falou aí, a minha avó não bebia, e como dizem, né, morreu de cirrose, que geralmente quem bebe muito acaba tendo essa doença. Exatamente, Vladimir, possivelmente, tá, eu não sou expressão também da verdade, ela já tinha um histórico reencarnatório de uma pessoa que abusou muito ali, né, em determinada coisa, seja o álcool, cigarro, bebida, né? O próprio André Luiz, se você ter a oportunidade de ler O Nosso Lar, ele era médico, só que ele ia em prostíbulo, bebia, fumava, ele morreu, entendeu? E foi lá pro astral inferior,
né, até ser resgatado, porque ele ficou muito envolvido aí nesses vícios, né, nessa vida que ele levava. E para ele conseguir essa evolução, ele teve que se libertar disso. Então, sabe como é que eu vejo? Quando uma pessoa ela tem uma doença, é óbvio que a gente fica chateado, né? Se coloca no lugar da pessoa. Mas muitas vezes eu tento imaginar o seguinte: essa pessoa ela teve um acréscimo da misericórdia divina em estar resgatando isso. Então, muitas vezes, por exemplo, na minha casa, né, a minha avózinha morreu de Alzheimer. E é uma doença muito triste, né? Você vê a pessoa ali perdendo, né, as suas faculdades, a sua força, a sua mente, né? Nossa cabeça é o principal. Então, essa vida, né, que vai se esvaindo, eu acredito que ela teve uma misericórdia divina, porque eu sei que ao ser resgatada, ela expurgou muita coisa que ela possa ter vivido, né, em outra encarnação, em outra vida. Então isso é muito bacana. O Márcio Haraguchi está falando aqui: eu acredito na justiça divina e foi o que me ajudou em tudo que passei na vida, mas foi muito difícil entender isso. Com certeza a gente nunca compreende. Eu muitas vezes penso: poxa vida, eu não merecia isso, por que estou recebendo isso, né? Porque Deus está fazendo isso comigo, né? A gente sente muito isso, mas a partir do momento que a gente acredita nessa misericórdia divina, né, nessa justiça divina, a gente começa a sentir tudo na nossa vida mais leve, né? Muitas vezes eu escutei: o espiritismo é uma religião muito consoladora. A ideia de saber que quando nós perdemos um ente querido, que ele está indo para um plano superior, né, para um lugar melhor, é muito reconfortante. É muito melhor do que você pensar que aquela pessoa maravilhosa que a gente amava morreu, virou pó, acabou, né? Então, da mesma maneira, eu acredito na justiça. Então, às vezes eu penso assim: se isso está me acontecendo, até para a minha vida cotidiana, eu tenho que melhorar alguma coisa em mim. Eu tenho que mudar alguma coisa em mim. O mundo não pode estar errado e eu ser a dona da verdade. Então, eu tenho que fazer essa análise até para a minha vida, né? Todos nós, no fundo, sabemos exatamente os pontos em que nós pecamos, né? E isso é fato. Às vezes a gente se nega a acreditar, mas a gente sabe aonde está a nossa soberba, aonde está o nosso egoísmo, né? Que são o quê? Justamente os fatores que levam, né, o ser humano aí a pecar, vamos assim dizer. Ou então, ser injusto com o próximo, né? Eu me sentir superior a uma pessoa, automaticamente a minha atitude para com ela vai ser o quê? De soberba, vou tratar essa pessoa mal. E isso vai o quê? Vai influenciar até mesmo na vida dessa pessoa, em tudo que a gente faz, né? Em relação a relacionamentos afetivos, em relações interpessoais, em relações de trabalho, tudo isso tem que ser revisto. Então, veja, se nós fizermos essa reforma íntima, a gente vai parar de jogar aquela sementinha podre e automaticamente nós vamos o quê? Nós vamos colher coisas positivas na nossa vida. E a gente volta aí no princípio da lei de causa e efeito, ação e reação, energia de Xangô na nossa vida, como você quiser interpretar, né? Veja, eu acredito, não cai uma só folha de árvore sem que Deus permita. Então ele deixa a gente fazer sabendo que uma hora a gente vai aprender com os nossos erros e vamos colher os bons frutos com os nossos acertos. É válido a gente pensar que existe a justiça, tanto a justiça divina como a justiça dos homens, porque sem a justiça dos homens nós viveríamos no caos, voltaríamos à idade da pedra, né? Como diria aí grandes pensadores, a guerra de todos contra todos, né? Cada um ia ver o seu próprio lado
e automaticamente nós não conseguiríamos viver harmoniosamente com os nossos irmãos. Bem, já estou aí estourando o horário do programa, já são 11 horas e 14 minutos do sabadão de manhã aqui no Brasil, 23 horas e 15 minutos aí no Japão. E para finalizar aí o nosso programa, como todos sabem, eu sou advogada, e aqui em São Paulo existe o Palácio da Justiça. O Palácio da Justiça, ele fica na Praça da Sé, aqui em São Paulo, do ladinho, muito perto da Igreja da Sé. É um lugar maravilhoso. Ele tem ali, em relação à arquitetura, obras de arte, valor histórico, ele é um lugar maravilhoso, né? E eu convido aqueles que tiverem vontade de conhecer esse pedacinho da história, né, da justiça no Brasil, em São Paulo, que façam uma visita assistida a esse lugar. É muito bonito. E dentro, né, existe um salão que chama Plenária, onde tem vitrais maravilhosos, onde nesses vitrais estão representados aí as 7 virtudes da justiça, né, com personagens da mitologia grega. Então, assim, é maravilhoso, né? Tentem, acho que até pela internet você consegue aí acessar. E as 7 virtudes da justiça, representadas nesse grande salão, né, do Palácio da Justiça aqui em São Paulo, ela diz que as virtudes da justiça são o pensamento, a paz, a temperança, o passado, a inocência, a esperança e a verdade. Se a gente parar para pensar nessas virtudes da justiça, elas são muito difíceis realmente de se alcançar. Mas, se, assim como alguns pontos na nossa vida, a gente conseguir ali, algumas delas, empregar na nossa vida, a gente já está fazendo uma grande diferença, né, dentro daquilo que buscamos em relação à justiça divina. Então, vamos lá. O pensamento. A partir do momento que a gente faz um pensamento reflexivo sobre aquilo que a gente faz na nossa vida, a gente consegue sim identificar os nossos pontos positivos e negativos. A paz. Hoje eu digo, a paz, para mim, às vezes é muito mais importante que a felicidade. Se eu estou em paz comigo mesmo, automaticamente eu consigo viver, saborear, presenciar as coisas de maneira muito mais ampla na minha vida. A temperança é você saber exatamente a medida que você vai colocar na sua reação, né? É necessária essa reação na sua vida? É necessário você ter rompantes de agressividade, rompantes de ódio, né? Então, assim, a temperança, ela é esse sentimento ameno dentro da nossa vida. O passado. Sim, com certeza o passado. Nós somos aquilo que nós vivemos, seja em outras encarnações, seja nessa encarnação, né? O que eu vivi ontem, às vezes, está refletindo em algo que está me acontecendo hoje. A inocência é uma virtude da justiça? Com certeza. Muitas vezes nós fazemos as coisas sem intenção. Então isso tem que ser levado em consideração na nossa vida. Existe uma grande diferença da pessoa ardilosa que premedita as suas atitudes na vida daquela que porventura teve uma atitude infeliz inocentemente. A inocência é uma virtude da justiça. A esperança, com certeza. Se nós não tivermos esperança em dias melhores, esperança que as coisas serão diferentes, esperança que podemos ser pessoas melhores e produzirmos coisas melhores, também a vida seria muito injusta. E principalmente, e por último, e não a menos importante, a verdade. Porque a justiça é a expressão da verdade.
Muitas vezes a verdade, ela não é aquilo agradável aos nossos olhos, ao nosso coração ou aos nossos sentimentos, mas muitas vezes a verdade é a mais pura expressão da justiça. Então, é com essas palavras, deixa eu ver aqui, deixa eu falar um bom dia aqui, vamos lá. Tereza Soveral está dizendo assim: belo programa. Precisamos refletir, estudar e entender. A justiça divina é fantástica, nos dá a possibilidade de recomeçar. Tudo que você faz retornará para você. Isso mesmo, Tereza Soveral, um beijo enorme para você, para o Rubão. Muito obrigada aí pela sua participação. É exatamente isso. O que a gente faz é exatamente na mesma proporção que vai retornar para nós, tá? Então é assim, agradecendo esse sábado maravilhoso. Quero mandar um beijo para minha sobrinha Sayuri Haraguchi, que tá aqui do meu ladinho no estúdio, só observando o programa. Sá, um beijo enorme para você. Hoje ela vai estar lá na Fraternidade Ogum Beira-Mar, convidando a todos aí para o nosso trabalho de hoje, trabalho com os baianos. Quero mandar um beijo pro Nicolas Haraguchi, que é meu assistente técnico. Nicolas, um beijão. Deixa eu ver. Quem mais? Quero mandar um beijo pro Roberto. Roberto acabou de escrever assim: Leda, ótimo programa. Roberto, um beijo enorme para você, obrigado pelo carinho. Sexta-feira tem Rock and Beer com o Roberto, nosso querido Mano Perrengue, né? Ele tá dizendo que escutou desde o começo. Roberto, você gostou do programa, né? Me diz aí, você acredita na justiça depois de tudo isso? Eu acredito na justiça, Rô, né? Então, quero mandar um beijo pro Márcio Haraguchi, quero mandar um beijo pro Vladimir Amarília, a Eliane Misael, o Silvinho, um beijo enorme, é sempre um prazer ter você aí conosco. A Isa, eu tô mandando beijo pra todo mundo porque eu tô recebendo um monte de mensagem aqui. Deixa eu ver quem mais. A Rosângela Crispiniano. Rosângela, um beijo enorme, saudade de você, da sua família. Ela disse: muito bom, adorei. Eu agradeço aí o seu carinho, Rosângela, um beijo para todos. Deixa eu ver quem mais. André Teriniak, a Ana, a Cláudia da Fraternidade, a Neuza, né, os meus irmãos e irmãs da Fraternidade Ogum Beira-Mar. E, finalizando, eu quero dizer o seguinte para vocês. O que quer que vocês façam na vida de vocês, em todos os sentidos, sempre, imaginem como você se sentiria se alguém fizesse isso para você. Eu acho que é muito simples, é aquele: não faça para os outros aquilo que não gostariam que fizesse para você. Se você é pai, faça para outra pessoa o que você gostaria que fizessem para os seus filhos, né? Vivam nessa vida sem julgar. Eu não julgo meus irmãos e irmãs. A gente começou o programa aí falando da situação política do país. Eu respeito a opinião política de todos, né? Eu tenho certeza que o equilíbrio é muito difícil, porque as pessoas são muito diferentes, mas a gente consegue viver em uma sociedade que se respeite, e automaticamente, quando existir o respeito, nós vamos estar o quê? Doando esse respeito e recebendo esse respeito, né? O Roberto está dizendo assim: gostei muito, a justiça existe, nós acreditando ou não nela. A justiça é simplesmente o resultado de uma soma de ações. E é isso aí, né? Vamos aí fazer com que a nossa soma de ações sejam sempre positivas, que a gente consiga aí ter uma semana abençoada, buscando o que é certo, o que é justo, e que as forças de Pai Xangô, essa energia da justiça, essa qualidade divina de Deus, que é a justiça, ela possa se fazer na nossa vida, né? Mesmo que muitas vezes não é aquilo que a gente desejava ou esperava, né? Mas que ela seja feita de forma branda, que ela seja de forma com que nós possamos aprender mais com os nossos erros do que nos
deixar errar mais vezes. Então, um beijo enorme para vocês, espero que vocês tenham gostado, né? Novamente, meu muito obrigado pela participação de todos, e esse foi o Papo Entre Irmãos. Um beijo enorme e até a próxima semana. Contra nós não resiste mal nenhum. Pode mandar quem quiser, meu caminho é guiado pela fé. Há hienas que fingem ser leões, tropeçando em suas contradições, se escondendo atrás da fumaça, passeando enquanto a vida passa. Cadê você? Se pôs em algum lugar que tá fácil de achar, mas difícil de ver. Compreender essas atitudes, esse brilho esquisito. Espero que tudo mude nesse quesito. Não é fácil ser aceito pelaquilo que é, mas a molha pôs defeito escondido no boné. Preferível pôr a cara, limpar, honrar as palavras. Se não for assim, melhor meter o pé, mané. Firme na base, segurando a emoção. Faça que seu proceder converse com seu coração e seja feliz, sem dar vacilo. A força que movimenta é a fé, só vê quem é, segue quem quer. No caminho da luz. A força que movimenta é a fé, só vê quem é, segue quem quer. No caminho da luz. Original Bigger. Todo lado de Xangô e Ogum, contra nós não resiste mal nenhum. Pode mandar quem quiser, meu caminho é guiado pela fé. Há hienas que fingem ser leões, tropeçando em suas contradições, se escondendo atrás da fumaça, passeando enquanto a vida passa. Não deixe nunca de fazer o que você quer. Se levante, a vida é uma só. Roots Killer on the mic. No movimento eu vou, mantendo a minha luz por onde eu for. Não é fácil de apagar a nossa chama, yeah. Tem mano que tenta com a inveja me parar, mas já é minha fonte divina. Não há nada que derrube o rasta, não há muro de ilusão que eu não possa pular. Do outro lado da vida, não cola quem duvida dos poderes que recebemos de Jah. A força que movimenta é a fé, só vê quem é, segue quem quer. No caminho da luz, yeah. A força que movimenta é a fé, só vê quem é, segue quem quer. No caminho da luz, ou no caminho da, ou no caminho da, ou no caminho da luz, boy. Todo lado de Xangô e Ogum, contra nós não resiste mal nenhum. Pode mandar quem quiser, meu caminho é guiado pela fé. Há hienas que fingem ser leões, tropeçando em suas contradições, se escondendo atrás da fumaça, passeando enquanto a vida passa. Você está ouvindo Papo Entre Irmãos, uma visão universal sobre o mundo espiritual. Papo Entre Irmãos. Me avisar que meu pai é Ogum Ogunhê, minha mãe é Oxum Oraiê. Me avisar que meu pai é Ogum Ogunhê, minha
mãe é Oxum, Oraiê, eu visar que meu pai é Ogum, Ogunhê. Minha mãe é Oxum, Oraiê, eu vim mostrar que minha alma tá protegida. E seu rancor da minha alegria eu jogo fora, eu jogo fora. Está no ar Papo Entre Irmãos, uma visão universalista sobre a espiritualidade. Apresentação Leda Haraguchi. Mas o Oxum a parar seu pranto, foi Iemanjá que cessou toda a ira de Xangô, encanto do santo. Ogum chorou que chorou, mas veio Oxum a parar seu pranto, foi Iemanjá que cessou toda a ira de Xangô, encanto do santo. O lodo maré tá cheia de águas de sentimentos, melóia balé dos ventos, palhas de Omulu, vem brincar Urudierê, Faralogum fala por nós, e a Oequé de Alabê, canto em uma só voz, ok. Ogum chorou que chorou, veio Oxum, seu pranto, foi Iemanjá que cessou toda a ira de Xangô, encanto do santo. Ogum chorou que chorou, veio Oxum a parar. Ora seu pranto, foi Iemanjá que cessou toda a ira de Xangô, caô, encanto do santo. O lodo maré tá cheia de águas de sentimentos, Belóia balé dos ventos, palha de Omulu, vem brincar Urudierê, Faralogum fala por nós, e a Oequé de Alabê, canto em uma só voz, o que? Ogum chorou que chorou, mas veio Oxum a parar seu pranto, Oxum, o doia Iemanjá, foi Iemanjá que cessou toda a ira de Xangô, encanto do santo. Ogum seu pranto, foi Iemanjá que cessou toda a ira de Xangô. Salve a rainha dos mares, do santo.